No século XIII, um bife fresco durava talvez 2 dias. Hoje, você deixa o seu na geladeira por uma semana e nem pensa 2 vezes. Pois é, a vida era ditada pelas estações, sem geladeira. Chegava o outono e eles tinham uma data limite, o dia de São Martinho. Era o abate em massa. De repente, uma montanha de carne precisava durar o inverno inteiro. A única saída era transformar tudo. Salga, defumação, secagem, não era opção, era sobrevivência. E essa engenhosidade toda é o coração da nossa série, a cozinha medieval. Aliás, a gente já está no nosso 3º de 10 episódios explorando esse universo. Então, voltando ao assunto, a questão é: como técnicas nascidas da pura necessidade de sobrevivência viraram as iguarias de luxo que a gente conhece hoje? É exatamente essa transformação que a gente vai desvendar agora. E por falar em técnicas que fazem as coisas boas durarem, já sabe, né? A inscrição aqui no canal é o melhor método para conservar o nosso conteúdo chegando até você. Clica aí. A verdade é que essa transformação começou com o equívoco que muita gente comete até hoje. A carne medieval não durava mais. Na realidade, a carne fresca na Idade Média estragava numa velocidade assustadora. Sem refrigeração, um animal abatido precisava ser consumido ou processado em questão de horas. A vida era ditada pelas estações, e esse ciclo tinha um clímax. Chegava o fim do outono e com ele o abate em massa, principalmente de porcos. Esse momento tinha data marcada, 11 de novembro, o dia de São Martinho, ou Martinmas. De repente, uma montanha de carne precisava durar o inverno inteiro. Para mais de 80% da população, que era camponesa, a única saída era usar um arsenal de técnicas: salga, defumação, secagem e conservação em gordura. Percebe? A questão não era a durabilidade do produto fresco, mas a transformação radical de um alimento perecível em algo completamente novo, estável e duradouro. Essa ideia de que a carne medieval era mais resistente é, portanto, uma falácia. No século XIII, a carne fresca de um animal recém-abatido estragava em talvez 2 dias, muito mais rápido que hoje, com a nossa cadeia de frio. O que os medievais dominavam era a arte de transformar essa carne. A melhor analogia que a gente tem no Brasil é a diferença entre um bife de picanha e a carne de sol. São 2 produtos distintos. Ninguém diria que a carne de sol é uma picanha que dura mais. Manuscritos da época, como o Taquinum Sanitatis, um manual de saúde do século XIV, mostram essa urgência. As ilustrações são claras. O abate e o processamento eram uma corrida contra o tempo. O que não era consumido na hora virava outra coisa: toucinho, presuntos curados, linguiças, carnes salgadas em barris. O resultado disso é que o paladar medieval era completamente diferente do nosso, habituado a sabores extremamente salgados e defumados. E essa produção em massa não acontecia por acaso. Ela era ditada por um calendário agrícola rígido. Um único porco de 100 quilos, por exemplo, rendia de 60 a 70 quilos de produto aproveitável. Carne, gordura, miúdos. Para uma família, isso era a garantia de proteína para o inverno inteiro. Abater no frio do outono dava a eles algumas horas preciosas. O frio retardava a decomposição o suficiente para começar o processo de preservação com segurança. Isso não é especulação. Registros de propriedades, como os da famosa Abadia de Cluny, na França, detalham exatamente isso. Estoques anuais de porco salgado para alimentar os monges, tudo vindo desse abate de outono. E não era uma escolha, era impossível alimentar o rebanho inteiro durante o inverno. A neve cobria os pastos. A decisão de quem vivia e quem morria era uma das mais críticas do ano. E essa diferença entre quem dependia do estoque de inverno e quem não desenhava a própria estrutura da sociedade. A distinção entre carne fresca e preservada era, na prática, uma linha que separava as classes sociais. A nobreza e o alto clero comiam carne fresca o ano todo.
caça de suas florestas, gado de seus rebanhos. Um banquete nobre era uma exibição de poder através de vitelos, cisnes e pavões assados. Enquanto isso, a carne preservada era o combustível do mundo real. Era a comida de soldados em campanha, de marinheiros em viagens longas e, cada vez mais, da população que se aglomerava nas cidades. Cidades como Londres e Paris não sobreviveriam sem ela. Dependiam de um fluxo de gado vivo, claro, mas a segurança alimentar vinha dos barris de carne e peixe preservados que chegavam por rios e estradas. A carne preservada era uma commodity. Podia ser estocada, transportada e vendida. Era dinheiro. Se você quer ver mais conteúdo assim, mostrando a história por trás do que a gente come, deixe uma curtida para eu saber. E comenta aí, você conhecia esses detalhes ou isso foi novo para você? Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. No centro de toda essa economia estava um ingrediente que valia mais que ouro: o sal. O processo de salga retira a umidade da carne por osmose, e isso impede a proliferação de bactérias. Existiam 2 métodos básicos: a salga a seco, onde a carne era literalmente enterrada em sal grosso, e a salmoura úmida, onde as peças ficavam submersas em água saturada de sal dentro de barris de madeira. O controle das fontes de sal era poder. Minas como as de Halle, na Alemanha, ou Wieliczka, na Polônia, e as salinas costeiras, como as da Baía de Bourgneuf, na França, eram centros estratégicos. Governos sabiam disso. O imposto sobre o sal, a famosa gabelle francesa, era uma fonte de receita gigantesca para a coroa e uma das taxas mais odiadas da história. Para se ter uma ideia, no século XIV, o salário de um dia inteiro de um trabalhador rural mal dava para comprar 1 quilo de sal. Salgar a carne era um investimento sério. A carne ficava tão salgada que precisava ser deixada de molho por horas, às vezes dias antes de cozinhar, como indicam receitas em livros como Le Viandier. Mas a salga era frequentemente só o primeiro passo. Para uma proteção extra e, claro, mais sabor, entrava em cena a defumação. Ela quase sempre vinha depois da salga ou da cura. O processo era longo, expondo a carne à fumaça por dias, às vezes semanas. A fumaça não é só fumaça, ela é rica em compostos como fenóis e formaldeído, que funcionam como agentes antimicrobianos e antioxidantes. É química pura. Nas casas dos camponeses, as peças de carne ficavam penduradas no teto, acima da lareira. Já as propriedades maiores tinham estruturas dedicadas, os fumeiros. A madeira usada como carvalho ou nogueira definia o sabor. O resultado são clássicos que conhecemos: bacon, presuntos defumados. O mesmo valia para peixes. Arenque e salmão defumados eram uma base da dieta no norte da Europa. Essa combinação de sal e fumaça era imbatível. Mas em lugares com o clima certo, existia um método ainda mais econômico: a secagem ao ar livre. Em climas secos, frios e com bastante vento, bastava cortar a carne em tiras finas, usar um pouco de sal e pendurar em locais arejados, longe do sol. O vento fazia o trabalho, removendo a umidade. Nos países nórdicos, isso levou à criação do stockfish, bacalhau seco ao ar livre em armações de madeira, até ficar duro como uma pedra. Esse peixe podia durar anos e foi um pilar da economia dos vikings e da Liga Hanseática. Já no clima mediterrâneo, a mesma lógica criou os presuntos curados ao ar, como o prosciutto na Itália e o jamón na Espanha. Aqui o processo era mais lento, levando meses ou até mais de 1 ano. Durante esse tempo, enzimas naturais da própria carne quebravam as proteínas, criando sabores complexos e uma textura que simplesmente não existe na carne fresca. Originário da França, o confit era uma técnica de luxo. O processo começava com uma salga leve da carne, geralmente pato ou ganso, seguida por um cozimento muito lento na sua própria gordura. Depois de cozida, a carne era colocada em potes de barro e completamente submersa nessa mesma gordura. Ao esfriar, a gordura solidificava, criando um selo hermético perfeito contra o ar e os micróbios. O resultado era extraordinário. A carne podia ser guardada em uma adega escura por todo o inverno.
Mas isso exigia uma quantidade enorme de gordura, um recurso precioso que um camponês jamais desperdiçaria. Por isso, o confit era um segredo das cozinhas de castelos e mosteiros. Não era uma comida para viagens, mas uma iguaria para ser saboreada na própria propriedade. Basicamente, eles inventaram uma versão medieval do sous-vide, usando gordura em vez de vácuo para criar um ambiente de cozimento e conservação perfeito. Essa sofisticação, no entanto, não resolvia o problema das partes menos nobres do animal. Para miúdos, como língua, pés e orelhas, a solução era o ácido. A conservação em vinagre ou verjus, o suco de uvas verdes, criava um ambiente de pH baixo, hostil para a maioria das bactérias. As peças eram primeiro cozidas, depois mergulhadas em potes com o líquido ácido e especiarias. Não era um método para preservar um porco inteiro, mas era a chave para o aproveitamento total. Nada era desperdiçado. Essa técnica tinha uma dupla função. Além de conservar, as marinadas ácidas também amaciavam fibras duras e adicionavam camadas complexas de sabor antes do cozimento final. O princípio é exatamente o mesmo dos picles que temos na geladeira hoje. A ciência fundamental não mudou, mas a preservação não era só sobre ciência, era também sobre status. Existe um mito persistente de que as especiarias caríssimas eram usadas para mascarar o sabor da carne podre. Isso está errado. A principal razão era uma demonstração de poder. No século XV, meio quilo de açafrão podia custar o mesmo que um cavalo. Servir um prato carregado de pimenta do reino, cravo e noz moscada era uma exibição de riqueza. Claro, algumas especiarias têm propriedades antimicrobianas. O cravo, por exemplo, contém eugenol, um antisséptico natural. Mas as quantidades usadas na cozinha eram insuficientes para preservar a carne sozinhas. Elas eram um coadjuvante. A lógica é simples. Ninguém gastaria o valor de um carro para salvar um bife estragado. Deixe nos comentários, qual desses métodos mais te impressionou até agora? Sua opinião ajuda a guiar nosso conteúdo. Mas esses métodos não eram infalíveis. Quando a conservação falhava, as consequências eram fatais. O botulismo, causado por uma toxina em conservas mal processadas, era um perigo real e quase sempre uma sentença de morte. Parasitas como a tênia eram comuns na carne de porco mal curada. As pessoas dependiam do olfato e da visão para julgar a segurança de um alimento, mas a tolerância a sabores fortes era muito maior. O que hoje consideraríamos estragado, para eles poderia ser apenas bem curado. A intoxicação alimentar era um risco de vida constante e aceito. Hoje temos agências reguladoras. Naquela época, a única agência era o seu próprio nariz. E para minimizar esses riscos, a preservação exigia uma infraestrutura dedicada. A preservação de carne não acontecia no improviso. Exigia ferramentas e instalações específicas. A salga era feita em grandes tanques de pedra ou barris de carvalho. As cozinhas de castelos possuíam adegas subterrâneas, onde a temperatura se mantinha estável, em torno de 10 a 14 graus Celsius. Ganchos de ferro eram cravados nas vigas para pendurar presuntos, e o açougueiro, com seus cutelos e serras, era um artesão essencial. A escala podia ser industrial. Registros portuários da Liga Hanseática no Báltico listam exportações de centenas de milhares de barris de arenque salgado por ano. Era uma operação logística monumental, o equivalente medieval a uma cadeia de suprimentos global. E toda essa engenharia moldou algo que nem sempre consideramos, o próprio paladar medieval. A culinária da época era, em essência, uma culinária de reabilitação. O objetivo era tornar a carne salgada, dura e seca em algo palatável. Receituários como The Form of Curry estão repletos de pratos com molhos espessos e agridoces, usando vinho, vinagre e frutas secas para equilibrar o sal. Ensopados e tortas eram cozidos lentamente para amaciar as fibras. A carne era frequentemente picada ou desfiada. O conceito de um bife mal passado, macio e suculento era ficção científica para 99% da população. O paladar deles era treinado para apreciar sabores intensos, salgados e ácidos, um reflexo direto da necessidade. E esse paladar não era monolítico. Ele mudava drasticamente dependendo de onde você estava e principalmente de quem você era. As técnicas eram um reflexo direto do mapa e da pirâmide social. No norte da Europa, o clima frio e úmido favorecia a defumação e a salga pesada. No Mediterrâneo, o clima seco era perfeito para a cura ao ar, criando presuntos delicados. Mas a classe social era o maior divisor. Um nobre jantava fazão fresco caçado em suas terras. O servo que trabalhava para ele comia pão com um pedaço de toucinho salgado.
A dieta de um monge rico com seus viveiros de peixes era um mundo à parte da ração de um soldado, baseada em biscoito duro e carne de barril. As tradições de charcutaria que celebramos hoje nasceram dessa luta brutal pela sobrevivência, esculpida pelo clima e pela classe. E essa é a grande piada. Hoje pagamos uma fortuna por um presunto curado por 24 meses e chamamos de iguaria. Para eles, era apenas a comida de terça-feira, a única comida, aquela que impedia a fome de bater na porta durante uma nevasca de inverno. Não havia nada de romântico nisso. É fascinante como a nossa espécie adora estetizar a miséria alheia, desde que com uma distância segura de alguns séculos. Transformamos a luta desesperada por calorias em tradição artesanal. É o luxo supremo. Poder simular a dificuldade sem jamais ter que enfrentar o medo real da fome. Hoje, nosso maior pânico de conservação é uma bateria de celular morrendo, ou o Wi-Fi caindo no meio de um download. Lutamos para manter nossos dados seguros, nossas fotos na nuvem. Eles lutavam para impedir que a única fonte de proteína do inverno virasse um veneno no barril. Prioridades. Se você acha que a ignorância é uma bênção, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se quer entender o que veio antes e depois dessa história, a playlist completa está nos cards. É o nosso jeito de garantir que o conhecimento não estrague. Pense nisso. Qual a sua desculpa para não saber? Afinal, a alta gastronomia é só o filho bonito da fome.